O clássico da ficção científica dos anos 80 está de volta! Tron Ares é a continuação de Tron, uma odisseia eletrônica e também de Tron, o Legado, dirigido por Steven Lisberger. Só que dessa vez, os programas de computador vão saltar da grade para poder tocar no mundo real. Mas será que no mundo das continuações, Tron teria espaço para conseguir honrar o seu legado? Então, sejam bem-vindos, nerds, bem-vindos ao Cofre Nerd. Eu sou Giovanni Zola e estou aqui para falar sobre Tron Ares, o novo filme da franquia Tron, que começou lá nos anos 80, teve sua continuação lá em 2011, 12, 13 e agora está ganhando vida novamente para tentar reiniciar a franquia, porém agora com Jared Leto como rosto principal. Hoje então a gente vai falar sobre esse filme, mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like nesse vídeo, porque todo esse apoio é muito importante. Nós temos aqui conteúdo quase todos os dias no Cofre Nerd, e se você ativar o sininho, você vai receber notificação desse conteúdo for postado. Também as nossas lives que acontecem toda terça-feira, você pode receber notificação também. Então aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like nesse vídeo, já que você já tá aí embaixo mesmo. E também tem um botãozinho aí que é o botão do hype. Se você apertar, ajuda o nosso vídeo a entrar num ranking ali do YouTube. Anos após a rivalidade de Kevin Flynn e Ed Dillinger, o legado de Tron transcendeu apenas os jogos eletrônicos e ganhou espaço em conversas sobre segurança nacional e também inteligência artificial, quando o empresário inconsequente Julian Dillinger estivesse prestes a lançar o seu soldado perfeito trazido da grade digital para o mundo real, intitulado Ares, igualzinho ao deus da guerra. Contudo, a cientista tecnológica Eve King, que era a irmã da falecida fanática pelo trabalho do Kevin Flynn, acaba descobrindo a chave necessária para fazer com que os soldados do Julian conseguissem se manter estáveis nesse mundo mais do que apenas os 29 minutos que ele estava ali tentando fazer. Essa chave é chamada de código de permanência. Esse é o nosso MacGuffin aqui nesse filme. Eis então que Dillinger, mesmo a contragosto de sua mãe Elizabeth, que foi deposta da empresa após ele assumir a presidência, ele manda ali o Ares junto da sua segunda no comando, o programa chamado Athena, para conseguir esse código da Eve King a qualquer custo, inclusive da própria vida da Eve. Essa é a sua diretriz. Algo que ele não pode fugir. Ou será que pode? Afinal, quando a gente está falando de Eve, que lá nos Estados Unidos também pode ser traduzido para Eva, estamos falando da pessoa, da figura bíblica que representa o rompimento entre as diretrizes de um criador e também as suas criaturas. Apesar desse não ser o principal foco do longa, existe sim nostalgia em Tron Ares. Existem muitas referências ao primeiro filme e também algumas ao parcialmente adorado Tron, o Legado. Tudo isso bem mais ao final, principalmente com as fotos da personagem da Olivia Wilde, a Korra. Mas seguindo o trabalho ali do Steven Lisberger, que foi o diretor do primeiro filme, lá dos anos 80, esse longa aqui teria um outro destaque, dirigido principalmente pelo Joaquin Ronin. Também foi diretor ali de filmes como, por exemplo, Piratas do Caribe, A Vingança de Salazar e Malévola, a Dona do Mal. E esse foco, esse destaque desse longa, é na verdade a mensagem mais irônica para os tempos tecnológicos que estamos vivendo hoje. Tempos em que esses avanços acabam rompendo a barreira do possível em questão de segundos. Começando, mas não se limitando, à antropomorfização das manobras tecnológicas e cibernéticas. Quando vemos, por exemplo, o Julian tentando hackear e conseguindo hackear o software da Encom, mas sendo referenciado dentro da grade como uma verdadeira invasão do Ares e também todos os programas ao seu lado. A invasão mesmo de um prédio, como se o software lá dentro fosse um prédio e o hack como verdadeiros ladrões. E é com o Ares que a gente entrelaça a temática que imbui a espinha dorsal desse filme. Por que a IA mais avançada, mais perfeita, guarda dentro de si um segredo tão profundo, mas ao mesmo tempo tão simples como querer tocar a chuva novamente? Um programa dando erro que quer viver. E por quê? Eu só sinto. Eu falo que é na primeira cena do filme que a gente já entende toda a mensagem de Tron Ares. Pode reclamar do filme, pode falar que o filme não foi bom, que o Jared Leto não tá bom, mas a verdade é que a mensagem tá lá e ela é maravilhosa. O Ares, quando ele tá naquela demonstração ali do Dillinger para os seus possíveis compradores, eles estão num galpão e começa a chover. Quando os compradores vão embora, o Julian, a mãe dele e também o Ares ficam meio que no limiar ali entre a porta e o céu aberto, do qual está caindo a chuva. Ele coloca a sua mão para fora para poder
sentir a chuva. E é a partir dali que a gente entende a maior vontade desse programa. Ele consegue ali saber como que a chuva é formada, quais são os fenômenos naturais que ocorrem para que a chuva pudesse acontecer. Mas sentir as gotas na sua mão era algo que ele nunca tinha feito. Ares, ao conhecer Kin, percebe na humanidade o romper das correntes da sua diretriz. Algo que também atinge a vilã Athena mais tarde no filme, mas ao contrário do Ares, acaba injetando nela uma inveja nociva. Enquanto Ares vai contra a sua origem, negando a guerra e buscando o código para que ele pudesse se tornar aquilo que muitas pessoas rejeitam a vida inteira. É aí que eu falo, o filme ele tem seus sérios defeitos ali, principalmente em condução de trama, até um pouco na direção e lutas coreografadas. Efeito visual, eu acho que tá tudo muito bonito, muito condizente com tudo que Tron sempre trouxe aqui para a sua trilogia, para sua franquia, beleza? Mas eu acho que nem isso apaga a beleza da mensagem de Tron Ares. Em um mundo onde todos nós estamos conectados a todo momento, em um mundo em que nós precisamos nos tornar mais digitais para sermos mais proeficientes, Tron Ares vai na contramão de falarem que uma IA, um programa de computador, uma peça tecnológica tem inveja de ser mais humana, quer se tornar humana, quer parar e sentir a chuva. E nesse momento, traz toda a sua questão existencial, o que faz um ser humano ser um ser humano. A direção do Ronin, ele traz mais uma vez todo um cenário tecnológico futurista, bem condizente com os dois primeiros filmes, e até eleva um pouco ali o limite graças a todo o dinheiro que a Disney tem. Também acaba elevando a nossa experiência como amantes da ficção científica, pelo menos nos aspectos visuais. Só que tudo isso, eu acho que não faz com que a gente deixe de perceber a falta de emoção, a falta de adrenalina, a falta de êxtase ou de clímax dentro do seu roteiro e também dentro do seu desfecho. Falta alguma coisa no final de Tron Ares. Assim, o começo é bom e condizente, mas o final, quando vai caminhando para o desfecho mesmo da história, para a tensão, para o confronto final entre Ares e Athena, emulando ali as figuras mitológicas da antiga Grécia, a gente acaba vendo que falta alguma coisa. Talvez um toque a mais, um peso a mais na trilha sonora, talvez um peso a mais nos diálogos, ou no jeito com que a luta é coreografada, ou pelo menos até em ângulos de filmagem, assim, eu acho que falta. Esse é um baita de um problema de Tron Ares, e mesmo com a mensagem muito bonita, você consegue ver esse gap. E até mesmo com o retorno do Jeff Bridges, fazendo ali às vezes do avatar do Kevin Flynn, uma forma muito bonita de homenagem e nostalgia. Porque é com ele que o Ares acaba encontrando o código de permanência. Então, assim, de um lado, a dúvida contemplativa e a saga de Ares de tentar se tornar um menino de verdade é o ponto forte desse filme. Por outro, isso acaba deixando a gente com uma trilha sonora não tão eletrizante e umas cenas de luta um pouco mal coreografadas. Não vou dizer mal coreografadas, porque tá tudo até bem bonito ali, mas vou dizer até um pouco menos intensa. É aquilo, tudo isso poderia ser um pouco mais imersivo se esses pontos estivessem melhor calibrados. Por fim, é dentro das últimas palavras do Ares para Athena, após ele conseguir derrotá-la, que ela não poder mais voltar para a grade, afinal de contas, era seu último jeito, já que eles desconectaram a grade da Dillinger. É ali que a verdadeira semente do filme é plantada. Ares, agora como permanente naquele mundo, responde às simples palavras de Athena, quando ela pergunta o que ele vai fazer agora. E ele simplesmente diz que não sabe. E isso conversa muito com o que o personagem do Jeff Bridges acaba trazendo para ele antes de dar o código pro próprio Ares, que aquele deveria ser chamado de código de impermanência. Já que ele estaria dando para o Ares a capacidade de se manter estável dentro do mundo real, ele faria do Ares vivo. E não existe nada mais impermanente do que uma vida humana. É na impermanência que nós conseguimos aprender, sentir, evoluir, se decepcionar, amar e muitas outras coisas que nos tornam humanos. E é lógico, acaba trazendo também uma cena pós-crédito no final que promete que Julian Dillinger, após conseguir fugir da polícia ali, entra na sua própria grade, acaba acionando ali um disco dentro da grade Dillinger e promete voltar como um grande e poderosíssimo vilão. Tudo isso porque o Evan Peters precisa voltar, ele é muito bom no que ele faz, né? E por último, vale trazer aqui nosso querido Jared Leto. Apesar dele ser um grande pé frio, cada filme que esse homem tá fazendo agora, depois de ter emplacado um Oscar em 2014 ali, se eu não me engano, tá dando ruim. Morbius é um dos exemplos, e infelizmente Tron Ares não tá indo bem de bilheteria. Mas aqui eu acho que ele faz até um trabalho bem decente, comparado até pro Michael Morbius, né? Eu acho que consegue fazer um trabalho interessante aqui. Ele traz um Tron um pouco mais passivo em alguns momentos, mas também algo um pouco mais puxado pro seu humor. Acho que ele consegue levar a gente por essa
questão, por essa busca ali de tentar se entender nesse mundo sem ser enfadonho. Principalmente ao se questionar o que ele faria a seguir, já que a impermanência é o que mantém o ser humano a criatura mais viva, tanto no mundo real quanto no mundo digital. Pessoal, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam de Tron Ares, se já assistiram. Eu vou dizer pra vocês que apesar de todas as ressalvas que eu tenho no filme, gostei de assistir. Tava esperando algo pior. Infelizmente, ele não tá indo tão bem nas bilheterias e isso pode significar um baque grande nos planos da Disney de tentar relançar a franquia. E muitos agora estão até culpando o Jared Leto por ser pé frio aí, eu sou um deles, tá? Jared Leto é pé frio, coitado. E estão preocupados também porque ele já foi confirmado como protagonista de Pacific Rim, do novo filme do Círculo de Fogo. Será que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado, pessoal, por ter assistido até aqui e até a próxima, nerds. Fui!